GRAAC. Essa Ivani Falcão, ela é diretora de marketing, é a moça do dinheiro. E eu peço mil desculpas, mas eu peguei um trânsito danado aqui para chegar, então eu estou 5 minutos atrasada. Peço mil desculpas. Então a gente pode começar a reunião para saber, como vocês sabem, a gente vai aceitar, a gente está analisando contas a semana inteira e muitas propostas de live marketing para captação de recursos, conforme o briefing que a gente passou para vocês. Então a gente aguarda a proposta de vocês agora e vamos ver o que vocês têm para concorrer aí a essa grande empreitada. Vamos lá? Podem começar. Vocês têm 10 minutos para fazer a apresentação. Então, se passar um pouquinho, ok? E depois... Perfeito. 10, 12 para apresentação e depois... Bom, boa noite. Meu nome é Luiz. Prazer, Cristina. Prazer, Ivani. Como a gente conversou, vocês já passaram o briefing pra gente. Agência Lumos. Tá? De acordo com o briefing que vocês passaram pra gente, nós vamos começar a apresentação, tá? Todos vocês estão aqui? Todos os membros? Sim, sim. Cada um vai se apresentar de acordo no decorrer da apresentação, tá? Vou deixar com vocês o nosso tablet. Nele tem a apresentação. Acredito que pode ser que fique mais fácil para vocês acompanharem também, além do telão, tá bom? Boa noite. Nossa proposta de ação para o live marketing do GRAAC é pegar um dos problemas da virada cultural, que é o transporte, a mobilidade num todo, e transformar isso numa oportunidade de captação para o GRAAC. Passa para mim, por favor. A nossa ação consiste em fazer uma parceria com o CVC, que vai disponibilizar 200 ônibus para a gente, ônibus fretados, que vão ser personalizados com a identidade visual da nossa campanha. E... Pode passar, por favor. E os palcos também serão personalizados. Nós teremos uma rota de artistas que foram escolhidos por ordem de popularidade e pelos palcos. E a gente montou... Pode passar, por favor. E a gente montou uma line-up de artistas que tem a Anitta, Isa, Alexa, Luísa Sonza, Pablo Vittar, Glória Groove e Ludmilla. Lembrando que no decorrer da virada tem outros shows, mas esses são as artistas que mais puxam público e também que mais dão um problema em questão de locomoção. No show da Anitta desse ano, em maio, não dava para entrar no Anhangabaú, então a gente priorizou quem puxava mais público dentro da virada. Eu acho que eu entendi. Vocês estão falando de uma pessoa que quer ir de um show para o outro, Exatamente. em locais diferentes, tá? Exato. Não só em shows específicos, tá? De pontos da cidade específicos para um show. Ou para diversos, tá? Diferente de ser de uma estação do metrô para outra, que poderia causar algum tipo de problema com o grande fluxo de pessoas, a gente escolheu pontos próximos aos palcos, ou tipo ruas atrás dos palcos, para os ônibus pararem e fazerem esse ponto para as pessoas embarcarem no ônibus. Para participar dessa ação, a pessoa precisa fazer um pré-cadastro em um aplicativo do GRAAC Virada Mobilizada. Esse aplicativo ele é intuitivo e dentro desse aplicativo você tem várias informações sobre a ação, como, por exemplo, o horário dos ônibus, de quais pontos os ônibus irão sair e a programação. Você pode falar. Boa noite. A gente vai falar sobre o Meet Greet, que a gente queria fazer uma interação entre o usuário e a instituição. Então, a gente disponibilizou 500 Meet Greet e, para ter direito, o usuário precisa doar R$20 a valor mínimo, num plano semestral ou anual. E aí, são 500 vagas para participar desse Meet Greet. Semestral e anual. Sim, e é importante frisar que dentro do aplicativo você consegue cancelar esse plano de doação a qualquer momento. E aí você consegue fazer isso facilmente. E só com essa ação de R$20 por mês, que vão ser um mínimo de 500 pessoas, a gente já arrecada 10 mil no mínimo com essas pessoas. Mesmo você contando, se ele pagar só a primeira parcela, já são 10 mil. Quando ele, a gente, como a virada cultural, ela tem um público basicamente jovem, que é o nosso público-alvo de 18 a 30 anos, a gente vai, para chamar as pessoas 10 dias antes, a gente viu o cast de patrocinadores do GRAAC e entrando em contato com eles disponibilizaram alguns macros e micros influenciadores para divulgar essa campanha. A ideia é que 10 dias antes, a Ana Cardoso, que é uma das influenciadoras da Coca-Cola, que também é parceira do GRAAC, vai pelo menos de 1 a 2 vezes na semana
rodar esse que a gente chama de arrasta pra cima, falando sobre a campanha. Ela tem 8 milhões de seguidores. E aí, a gente pensou também na micro influenciador, que no caso é a Gabi, que ela é influenciadora do Torra Torra. Ela tem 36 mil seguidores e a gente pensou ela como micro influenciadora. Quando eles arrastarem pra cima, eles vão ser direcionados para uma aba onde tem esse aplicativo. E aí eles vão logar com o Facebook deles, com os dados do Facebook. Lembrando que tem que ser maior para se cadastrar, não pode ser menor. Aí você vai clicar, entrar com os seus dados do Facebook, inserir o seu CPF. Esse cadastro, ele tem um valor simbólico de R$ 4,30, tá? Ele vai ser feito 10 dias... A gente está pensando em começar a divulgação 15 dias antes. Aí são 10 dias com esse link online. 5 dias antes, a gente para com ele para ter a noção do público, de quantas pessoas vão ir. A gente tem um público... A virada teve 5 milhões de pessoas esse ano. E ano passado teve 3 milhões de pessoas e 2018 3 milhões, 2019 5 milhões. O público aumentou muito forte. Como no briefing eles estavam pedindo 50 mil reais, a gente colocou um público teste de 50 mil. Por quê? Porque quando a gente colocou 6% da população, o valor assustou. Na hora de quanto a gente iria arrecadar se cada um doasse pelo menos R$ 4,30. Então a gente fez um valor teste de um cash de 50 mil pessoas. Desculpa interromper, mas o 4,30 é para se cadastrar, para poder pegar carona? Isso, tá. Isso. E ele pode pegar esses 200 ônibus, eles vão rodar de maneira rotativo. Vai ter, onde quando você clica no mapa da virada, você consegue ver, nossa, vai sair um ônibus daqui 5 minutos do Tiradentes. E o importante é a gente usar esses 4,30 com o argumento de que é um ticket médio menor do que você gastaria se você fosse se locomover de ônibus ou de metrô. Porque durante as 24 horas você tem acesso a quantos ônibus você quiser. Exato. E aí esse micro E também parte desse valor vai ser revertido também com parte da nossa ação. Tô cronometrando. Gente, você tem que acelerar. O Meet Good que o Cauã falou é trimestral e semestral. E quando ele vai escolher um artista, que ele vai tirar foto. Cada artista vai tirar 70, tem direito, vai passar por 70, vai fotografar com 71 pessoas apenas. Ele vai escolher na hora, se caso aquele que queria não estiver lá, ele vai escolher outra. Lembrando que a foto vai ser feita por um fotógrafo do evento, para ele também entrar no site do GRAAC e ter mais informações sobre o GRAAC lá no site. Ele recupera essa foto só no site do Então, GRAAC. peraí. Ele não vai poder tirar com o celular. Depois eu pergunto. Tem bastante coisa, eu tô confusa Eu tô também. começando a ficar confusa. Até a carona eu tava raciocinando, agora já me baguncei. Agora vai, continua. Vamos lá, gente. O que acontece? Aqui a distribuição dos ônibus onde a gente vai trabalhar, tá? Serão 56 ônibus saindo da estação Sé, 56 saindo da estação Luz, e outros 28 ônibus divididos em outras estações da cidade de São Paulo, levando para os shows, tá? Dentro disso, o que acontece? São sim os R$ 4,30, que é o valor de doação, que é um valor irrisório, perto do que a pessoa gastaria de Uber, de táxi, na locomoção para esses shows, tá? E o que acontece? Um exemplo. São 28 ônibus saindo da estação Pinheiros e vão para todos os shows. Então, se a pessoa quiser ir pro show da Lecha, vai ter o letreiro Lecha, ela pega o ônibus, vai direto, deixa ela no show da Lecha. Bem mais prático, tá? Aqui, a gente trouxe um infográfico para vocês poderem entender como vai funcionar a arrecadação e a conversão desse valor. Exato. Foi esse o susto que a gente tomou quando viu que era extremamente viável e a rentabilidade era enorme, tá? A meta de arrecadação que vocês proporam foi 50 mil. Trabalhando 1% do público que frequenta a virada cultural, a gente conseguiria arrecadar 215 mil. Tá? Se cada ônibus fizesse apenas 4 viagens, que é bem pouco. Sim, esses 215 mil, trabalhando com 50 mil pessoas, a gente conseguiria levar 50 mil pessoas em 2 horas e meia para todos os shows. Então isso não seriam as 24 Qual é o horas. número de ônibus? São 200 ônibus. Cada um tem 46 lugares. Exato. Vocês fizeram essa conta? Sim, perfeitamente, bateu em todos os cálculos. Por isso a gente colocou no gráfico para trazer para vocês e apresentar. O nosso suporte total, o quanto a gente conseguiria fazer em 24 horas? 1.290.000. Atendendo 6% do público da virada, que daria 300 mil pessoas. São tá? quantos ônibus? São 200 ônibus. A 46 lugares.
e a gente fez também o itinerário. Em rotatividade, cada ônibus levaria em 40 torno de minutos. 40 minutos para chegar a cada ponto. Sim. Cada ônibus fazendo 40 minutos conseguiria agregar todos. Quantos 200. ônibus num dia normal da cidade de São Paulo sem evento circulam pela cidade de São Paulo? Num dia normal, dentro do evento, o número me fugiu, mas é algo em torno de 600, 800. Depende muito do Terminal Pinheiros, eles rodam com uma frota menor de ônibus, no caso. Já no caso República, uma quantidade maior. Exato. E a distribuição desses ônibus para as estações e os shows, ela foi toda elaborada. Vou até voltar aqui para vocês poderem ver. Os palcos principais são no Anhangabaú e na República, onde vai ter o show da Anitta, da Ludmilla e da Glória Groove. Nesses pontos de saída da Estação Luz, serão 56 ônibus atendendo só essas duas localidades, República e Anhangabaú. Saindo da Sé, vão ser outros 56 ônibus, porque é uma região onde dá acesso a todos. Então todos conseguiriam chegar nessa região e ele levaria para todos os palcos, exceto Anhangabaú e República, pois são estações próximas. Então aí não compensaria dispor desse ônibus. Serão 28 ônibus saindo da Dom Pedro II, em direção a todos os palcos também, já que o movimento é reduzido lá também, 28 ônibus atenderia a todos. Da mesma forma, em Pinheiros, indo a todos os palcos, e na Estação Paraíso, indo a todos os palcos. Por que a gente escolheu essas estações? Porque são todas linhas diferentes. Então a gente acaba atendendo a todo mundo da região próxima, desde que a viagem fosse no máximo 40 minutos. Interligam uma outra. Sim. Para ele entrar no ônibus, ele vai escanear o QR Code dele. Lembrando que dentro do aplicativo tem termos e condições, né? Falando que a imagem dele vai ser usada, porque a gente pretende fotografar dentro do ônibus. Dentro desse ônibus também vai ter televisões passando os filmes do GRAAC, falando sobre doação. Então, cada pessoa que entrar no ônibus, ela já ganha uma garrafinha dessa, personalizada com... Correio de português. Mas tudo bem. E a pessoa do Meet and Greet, ela ganha um kit diferente, que é com esse copo aqui. Posso falar? Vou tirando aqui. Gente, esses são de Esse vocês, é do tá? Meet and Greet. Ai, eu ia falar que pão, jura? Ai, água. Sim, são de vocês. Muito obrigada. Esse copo. Esse copo é nosso? Isso. Sim. Oh, muito obrigada. Essa garrafa de refrigerante também para poder fazer o marketing da Coca-Cola, que foi um dos nossos patrocinadores. Então, a pessoa, bandeja. vocês receberam, tem parceiros... Bom, depois a gente pergunta. Aí tem um pote de celular, um porta-documento. E a gente quis frisar Eu bem posso nessa abrir parte aqui, ó. visual Pode ser, pode ficar à vontade. pra convencer o público que a gente tá tentando convencer, que é um público mais jovem, né? Aí, Isso aqui é do essa celular, parte- É, né? pop Vou socket. colocar. E com apoio do Tem carro também. snack, Essa, por exemplo, tem um marca de refrizinho redes que sociais. vai com um adesivinho. Só o celular. Você coloca E um no docinho, celular, é isso esse tudo. É pra colocar Isso. da capinha do Isso celular, é ou do pra botar o cachorro. cartãozinho do... No celular. Hã? Você gruda desse atrás do celular. Aí você pode botar os colocar seus cartões cartões. aí. Isso mesmo. Você ganha tudo isso se você pagar R$4,30? Não, Não, Esse é o do Meet and Greet. Ah, do Meet Que é and Que são os Greet. R$20 no plano semestral ou anual. O que é o Meet and Greet? Bom, depois eu pergunto, porque eu fiz confusão com esse Meet and Greet e a carona. Tem muita ação, mas tudo bem, depois a gente Eu ainda tô pergunta. fazendo conta com tantos ônibus aí. Não, pode ficar tranquilo, a gente pode até fazer a conta com Não, você. tudo bem, vai lá. Tá? Faça Ó, uma as arrecadações apresentação. do Meet and Greet, até bom que eu explico pra vocês um pouco melhor como funciona, são essas, tá? É um total de 500 pessoas, onde ficarão 71 pessoas para cada artista, tá? E isso, claro, com o apoio deles, com o aval deles e também um contrato de direito de uso de imagem para que isso seja feito. E como é uma campanha, eles não cobraram cachê para isso, tá? Vocês têm que... Finalizando, aqui são apenas os números, quanto nós arrecadaremos em um mês com o Meet and Greet, o plano semestral e o anual, gerando assim uma reincidência desses pagamentos, desses valores de doação. Esse plano semestral e anual seria uma meta, né? A certeza do valor que a gente receberia seria no total no primeiro mês. Porque a gente tem certeza que... A doação 500 instantânea de R$4,30 é que realmente é garantida. Essas aí... E a de Sim. 10 mil também. E a de 10 mil pessoas- também. É que esses 10 mil é desse meet and greet. E pelas pesquisas que a gente fez, de meet and greet, qual que é o valor, Calma mesmo? Você não paga menos que R$150 pra tirar foto com o artista em Meet and Greet. E aqui a gente tá disponibilizando por R$20. Isso. E aí R$20 seria no pagamento, R$20 vezes ou- 500 pessoas, R$10 mil que a gente arrecadaria
no total do primeiro mês, que seria a certeza. Aí a gente não dá certeza do plano semestral e anual, porque a pessoa, como a gente falou, ela pode desabilitar aquela doação a qualquer momento pelo aplicativo. Sim. Ok. Que capricho. Isso aqui viria com uma estampa do GRAAC. Isso mesmo. Sim, E, sim. na verdade, a gente também vai colocar outra alcinha aqui pra ser tipo uma bolsinha pra ele carregar com mais facilidade, Sim, porque essa só tem só experimental. Essa aqui. Sim, sim. E, inclusive, com licença, a parte do arraste pra cima que a gente comentou dos micro-influencers, esse é o vídeo em questão, que seria A feito pessoa que vai nesse ver dentro do padrão. ônibus. Não, No Instagram. É os 10 dias da antes. divulgação. Amores, vocês lembram que eu comentei com vocês sobre a virada mobilizada do GRAAC? Pois é, eu tenho outra novidade incrível. Eles vão fazer um meet and greet com os melhores artistas que vão estar na virada. Então, se você quer tirar uma foto com eles, arrasta pra cima e não perde. Certo? Esse é uma das campanhas promocionais que a gente vai fazer pro encontro. São redes sociais. Isso. Sim. Tá. Essa é uma pré-campanha. Exato. A pré-campanha para a pessoa fazer o cadastro. Para o Meet and Greet e também as inscrições Meet and greet. dos 4h30 para poder participar com os ônibus. Tá, 4h30 e o Meet and Greet, R$20, R$20. com plano Para as semestral primeiras ou anual. 500 Para as pessoas só. primeiras 500. Exato. Tá. Que entra como doador. Quem Isso. está como doador. E explica para mim o lance da foto com o artista, que é o... É o meet and greet. Ah, é o Meet and É o Meet and greet. Greet. Isso. O fotógrafo vai ser o Ah, porque a evento. pessoa assiste... chama porque a Meet, pessoa- show, E conhecer o depois artista. Conhece E quais os Mas artistas depois eu tiro que uma foto disponibilizaram para com- vocês esse meet de Todos graça? os principais. todos os Eles, principais. todos eles Sim, estão a disponibilizando. Anitta, são a nossos Isa, a parceiros. Lesha... Todos a... estão em parceria com vocês. Exato. Por ser um Ousado. movimento junto ao Preocupada GRAAC... com a logística disso. Bom, Não, por ser vamos um lá, movimento vamos junto ao conversar. GRAAC... Podemos começar? Vocês encerraram? Claro. Tá, muito obrigada pela explanação. Eu vou falar o que eu senti aqui. Eu achei, assim, muito ousado, né? O valor é muito ousado da doação instantânea. Então, eu fiquei pensando, vamos lá, que tudo dê errado e 1% apenas. Mesmo assim, sem ter 125 mil. Sim, não, Eu fiz essa conta rapidamente. 1%. É 1,1%. Não, é 1.250.000, né? 1.290.000, se 300 mil pessoas, que é o que... Se é 6%, Comportaria. 1.290.000. Então, 129 mil se foi 1%. Ok? Exatamente. Exato. Essa conta que eu tinha feito com 125. Sim, mas, sim. 1% tá. do que a gente espera. Se fosse para dar tudo errado e 1% ainda teria um valor. Sim, Então, com realmente certeza. mexeu os olhos. Eu fiquei encantada. Tá tudo organizado, tudo lindo. Eu entendi a logística de pegar as pessoas no... A pessoa se inscreveu com o aplicativo, tem um QR Code, vai lá. Eu posso pegar aquele ônibus porque eu estou inscrito. Eu entendi tudo isso, pessoal. Eu só não entendi qual é a comoção. Então, porque a gente, na proposta, a gente pede para vocês tocarem as pessoas, porque a pessoa está fazendo a doação porque ela quer participar, ela quer a carona. Então, ela não está envolvida com o nosso projeto. E a gente quer muito que as pessoas que doem pra gente tenham a coisa de vestir a nossa camisa, de se sentir responsável também. Em que momento que isso entra e como? Em alguns momentos, tá? Na campanha, em toda pré-campanha, nós utilizaremos, no caso, a hashtag Vamos Virar Juntos. Sempre lembrando do GRAAC e da força que o GRAAC tem, o que o GRAAC é. A gente criou esse slogan, o GRAAC te leva pra virada. Contra o câncer infantil é vamos virar juntos, virar essa situação do câncer. Então a gente usa esse slogan a todo momento e nas peças. Dentro do ônibus, são ônibus executivos, porque se você trabalha com viagem, tem televisão. Nessas televisões a gente vai trabalhar a comoção com os vídeos promocionais do GRAAC. E a gente vai também abordar a questão dos planos. Durante as caronas, as pessoas vão Sim. estar assistindo aos vídeos. Vídeos com texto emocional. Os influenciadores também vão estar durante esse tempo falando nas redes sociais sobre isso. Exato. E dentro do aplicativo, você já tem um acesso direto ao site do GRAAC, com todas as opções dentro do aplicativo. Então, toda vez que você for entrar no aplicativo para ver sobre quantos dias faltam, para ver a programação... Inclusive, para abrir o seu QR Code, para apresentar tudo, no ônibus, você vai ver o GRAAC. você tem toda vai a ter o aba GRAAC. lateral, com campanhas, produtos, presente solidário, Até como essa você pode pessoa fazer que- doações. Também pessoa que consegue faz- Se a organizar pessoa quiser visita. visitar, ela consegue agendar também pelo aplicativo. aplicativo. Pessoal, eu sou da mesma área que vocês, tá? Te leva, segunda pessoa, não se usa. Nos começa a frase com pronome oblíquo átono.
Tem 2 erros de português nas peças e aquilo não é um slogan, senão não é daquele tamanho. Aquilo é uma frase publicitária, né? Que é uma frase legal, muito boa, mas não é um slogan. Slogan é outra coisa. Então, toma cuidado com a terminologia aí. A gente precisa ajustar isso se a gente fechar com vocês. Tá? A gente tem que dar uma ajustada nessas coisas se a gente fechar. Agora, passo a palavra aqui para Ivani. Eu estou preocupada com a logística, né? Os 200 ônibus é em parceria com a CVC. Perfeito. A CVC é um parceiro atual do GRAAC. Eles doaram os... Eles disponibilizaram os 200 ônibus para que nós com combustível e motorista. Menos o motorista. Desse valor, que vai ser de 4,30, vão ser tirados encargos com condução e a segurança do ônibus, que são pessoas que ficariam responsáveis pelo scanner do QR Code e a segurança do ônibus como um todo. Então, esse valor aqui não é bem esse. Sim, mas ainda assim a gente está estimando que por volta de 200, 300 mil a menos desse valor total, a gente consiga. Na segurança do ônibus e Na mais os segurança do motoristas ônibus. contratados. Sim. Olha, Lembrando que assim, o ônibus ele tem o tanque de combustível de 550 litros. Já é o suficiente para 24 horas direto. Então não tem a necessidade de reabastecer esse tanque. E a gente tem 200 ônibus, mas vão rodar apenas 196, porque a gente vai deixar 4 de stand-by para caso aconteça algum tipo de falha, imprevisto. Sim. Amei todas as ações, gostei dos materiais, dos brindes, né? Realmente, eu tô muito preocupada. Eu acho utopia. Sim. Deixa eu falar por quê. A Prefeitura de São Paulo não disponibiliza essa quantidade de ônibus. É um mínimo de ônibus na virada cultural para pessoas que precisam, porque normalmente é final de semana. Sim, é fim de semana. Né? Então, sim, fluxo. A Prefeitura de São Paulo não disponibiliza isso para a população para uma virada cultural. E foi por isso pensando que nisso que a gente elaborou. Acho que foi por isso que eles pensaram nisso. Exato. A gente já passou por causa do muito desconforto, perrengue, né, dos jovens. Exatamente. A gente entende a cabeça de quem está participando. É. E isso é o ponto forte. Então, vamos lá, né? 200 ônibus circulando na cidade de São Paulo. 24 horas direto. 24 horas direto. Perfeito. Isso vai impactar o trânsito? Não, porque a frota de ônibus, como você mesma citou, é reduzida. É reduzida nesse dia. É reduzida nesse dia. Tudo bem que é reduzida. Como Você falou quantos ônibus são? Faz sentido o que eles estão dizendo. Sim. Se eles reduziram a frota, eles estão simplesmente complementando. Porque o que acontece? Né? Faz sentido. Na minha cabeça fez sentido. E como são pontos específicos também. Exato. São tipo 28 a questão, ônibus o X em da cada questão ponto, são não faz- pontos específicos. Não são 200 ônibus rodando a cidade de São Paulo inteira. São 200 ônibus fazendo um caminho ida e volta específico de um único E ponto para com a outro. prefeitura? Houve vai uma conversa para a conta, Sim. porque você não pode então, simplesmente existe, colocar ônibus existe. na rua. Mas é Existe. justamente isso. Como a prefeitura, eu não sei. Existe. A parte de legislação a gente pode explicar para vocês. Pode ser? Pode. Ok, vai lá. Na parte de legislação, é possível, mediante um pedido especial, uma carta enviada à Prefeitura de São Paulo e uma colaboração deles. Colaboração assim, um apoio deles. Tendo o apoio deles, a gente é autorizado a fazer isso, a gente já tem isso. A gente elaborou uma carta onde nós encaminhamos à Prefeitura do Estado de São Paulo com toda a nossa proposta. Eles analisaram... Prefeitura do Estado de mês. São Paulo. Leva em média um mês, né? Isso. De avaliação. Cidade. Prefeitura do Estado de São Paulo. Do Estado de São Paulo. Muita pretensão, Da cidade né? de São Paulo, perfeito. Foi um equívoco meu, perdão. Imagina. Eu tô brincando. Então, houve isso, a elaboração dessa carta, da proposta, eles aceitaram, então a gente já tem um aval para rodar com os ônibus. Porque no dia, o metrô ele roda 24 horas, mas os ônibus que rodam 24 horas são apenas ônibus circulares, que é aquele ônibus que normalmente ele já roda no horário diferenciado, dia normal. Então, assim, a pessoa vai ter metrô, mas ela não vai ter ônibus, porque o ônibus não vai rodar 24 horas e não tem operação Paese no dia da E como não vai virada deixar na catraca, nas estações próximas ao show, por quê? Porque só pra passar da catraca demora 30 minutos na virada cultural, pra você conseguir passar a catraca. Deixa eu fazer uma Mas eu pergunta. quero saber o seguinte, a CVC vai bancar tudo isso? Cadê o logo da CVC nos ônibus? É interno, porque o que acontece? Como a CVC é uma empresa de viagem, externamente a gente não poderia adesivar o ônibus. Tanto que, por legislação, Só Cidade entrar. Limpa, trabalhando na questão da Cidade Limpa, a gente consegue colocar o do GRAAC,
tendo esse aval da prefeitura junto com o logo da prefeitura. A CVC faz internamente a sua promoção. Sim, aí internamente a pessoa entra e vê que é um ônibus da CVC. Pessoas. Mas lógico, o foco dentro do ônibus é a campanha do GRAAC, uma vez que a CVC E quem é a nossa banca parceira. isso tudo aqui? Nossos parceiros. Quais? Aqui, Coca-Cola Ah. e Algar e o Torra Torra. O Torra Torra disponibilizou os saquinhos, todo esse material dentro. Também são tanto a Fanta quanto a Cristal. São produtos Coca-Cola. isso. E tudo, a gente, de começo, a gente conseguiria custear essa campanha só com, se a gente aumentasse o público, como a gente disse, o menor é os 50 mil. Se a gente colocasse para 100, a gente conseguiria custear. Só que quando a gente entra em contato com os parceiros e fala do GRAAC, eles se sentem comovidos e também ter o nome ligado ao GRAAC tem uma comoção muito boa para eles. O peso então, pra assim, eles é tem bom. um peso muito grande. Então, tudo que a gente vai fazer vai ser custeado com os nossos parceiros, né? Os 180. Nem vamos usar os 180, a gente vai usar a Coca-Cola, a GRAAC e Torra Torra. E no caso, a única coisa que vai ser tirada deu 129 mil, né? Com 1%. Seria 100 mil, porque os 29 mil seria para custear a questão limpeza do ônibus, Sim. os motoristas. E de onde surgiu essa ideia da carona? Vocês, o desconforto do jovem, algum de vocês... Da onde surgiu essa ideia? A gente se pegou pensando quais seriam os principais problemas da virada cultural. E a gente entrou num consenso de que o transporte, a mobilidade no geral, que foi até a nossa virada mobilizada... Foi legal esse trocadilho. Então, assim. eu tenho uma pergunta. Evidentemente que nós ficamos impactadas por conta do valor, Todas ficamos. né? Mas, parando pra pensar, é algo tangível. Vamos lá. Mas, Sim. não, você já argumentou, tá me fazendo a cabeça, me defendendo aí em termos de legislação, eu ainda tô... A gente não vê isso na cidade de São É Paulo. normal, é difícil Vai, quando a eu gente tenho- vê alguma olha, coisa diferente assim. O nosso intuito é ter esse público que é de 18 a 30 anos Sim. fidelizado. Exato. Eu penso assim, vocês estão sinalizando, né, com uma série de ações que a pessoa faça a doação, participe, né, porque ela tem uma série de benefícios no evento. Tudo bem, ela pode depois, se ela não quiser continuar no plano, ela pode desistir. Só que o objetivo é que essa pessoa não desista. É algo recorrente, E exato. eu não vi nenhuma ação de continuidade, de contato com esse público, né? Como é que vai ser isso? Como é que vai... o que vocês estão planejando em termos de segurar esse doador, né? Para que ele continue participando. Porque a gente... Então, Só um minuto. Efetivamente, a gente vai ter, assim, um resultado... Utópico. né? Mas o dinheiro um dia acaba, queridão. Exato. Né? Então, a gente precisa de uma manutenção desse jovem para que ele continue, né? Que ele realmente se sensibilize. Eu não estou sentindo que o jovem vá se sensibilizar para uma continuidade. Ele está sendo sensibilizado em função do que está sendo dado para ele no evento. Mas esse jovem ele precisa ser impactado pela marca GRAAC e que ele se sinta comprometido. Cadê as ações de comprometimento, de manutenção? Como a gente já, com os 4,30 de pré-campanha, a gente já arrecada um valor bem alto, dentro desse ônibus, toda a mídia que vai ser vinculada vai ser focada nos planos. A gente não vai focar em questão de... A gente vai falar, sim, um pouco sobre a doação de oportunidade, mas dentro desse ônibus a gente vai persuadir a questão mesmo da sensibilização, explicando, mostrando o vídeo das crianças falando que ele pode ir no GRAAC também. E após 3 meses de doação de qualquer valor, quando a pessoa faz o plano, ela escolhe o valor que pode doar, ele tem desconto, 10% de desconto nas lojas Torra Torra, que é parceira do GRAAC.
E Tá, De mas novo, depois do é, evento, sim. o aplicativo Não, vai eu entendi. E continuar. o Entendi. diálogo, a conversação com esse jovem no pós. Então, quando a pessoa se cadastra, ela dá uma série de dados pra gente. Exato. Com esses dados, a gente já consegue fazer um retorno até para as pessoas que escolheram não doar para o plano semestral ou anual. O aplicativo, depois do evento, ele não vai ser excluído. Ele vai continuar ali como meio de plataforma para ler sobre os textos do GRAAC, já que ele tem acesso direto com o site do GRAAC, agendar visitas e ver notícias no geral sobre o toda GRAAC. vez, que é exemplo que você fez o plano e você vai doar, vai ser descontado da fatura do seu cartão todo dia 10. Todo dia 10 você vai receber alguma coisa vinculada ao aplicativo, uma notificação para lembrar que você está doando. Porque às vezes, né? Tá bom. Pessoal, a gente vai encerrar, porque a gente estourou demais o tempo, porque Exatamente. realmente a gente ficou confusa, né? Nós só temos a parabenizar vocês, realmente a proposta é muito, muito interessante. Ousada também. Tá ok, ousada. Ok? Então a gente encerra aqui a nossa reunião. Obrigada.